Hoje é dia da gente deixar um pouquinho as preocupações lá fora, o barulho externo, abaixar o volume da nossa nave e se conectar um pouquinho aqui dentro. O que é que está acontecendo aqui dentro? Pois é, viajantes, tem certos momentos, né, que são muito desafiadores na nossa vida. Então, eu me inspirei, inclusive, para trazer esse conteúdo aqui para vocês, com vários comentários que eu venho recebendo por aqui e que me fizeram trazer um pouco, talvez, desse olhar, dessa maneira da gente tentar enxergar o que está acontecendo aqui dentro, né? Por que é que essas coisas acontecem? E todos nós passamos por crises, não é mesmo? Nossa vida é uma eterna montanha-russa. Eu falo que a gente está sempre sentado num carrinho de montanha-russa. Agora a gente está subindo naquela velocidade, né? -1. De repente a gente desce com tudo, a gente passa por loopings. Tem momento que a gente anda com o carrinho mais de boa, que a gente até consegue apreciar a paisagem. E essa é a jornada da vida, né? Uma eterna jornada de curvas, de desafios, de vitórias, de conquistas, de recomeços, inícios e fins. E não vai mudar até a gente fazer a passagem dessa dimensão, né? Até o nosso último suspiro. Essa é a nossa viagem. Essa viagem, ela acontece dessa maneira aqui no planeta Terra. O que eu quis trazer aqui hoje para vocês? Como que a gente pode olhar de uma maneira diferente ou com, enfim, uma nova perspectiva sobre o que são as crises que acontecem. Então, todos nós, né, passamos momentos de crises, sejam elas crises financeiras, crises no relacionamento, crise na vida profissional, crise na vida pessoal, crise na vida familiar. E muitas vezes, o que eu percebo até dos comentários de vocês, né, o que vocês vêm trocando comigo, é que em algum momento, talvez a gente perca a esperança. A gente olha e fala assim, cara, mas por que isso está acontecendo comigo? Talvez tantas coisas acontecem numa avalanche, parece que a gente está num tsunami, depois de um terremoto, depois um vulcão, depois, cara, assim, né, tudo. E você olha e fala, eu não sei mais por que isso está acontecendo comigo. Parece que eu estou tentando de tudo e as coisas não andam. E aqui eu queria trazer para vocês uma maneira da gente ver a nossa dinâmica, a nossa estrutura, que eu acho fantástica e que muda muito a nossa maneira de caminhar na vida, que é o quê? Não estamos sozinhos na nossa vida enquanto aquele que faz e acontece. Então, o que é isso, Aline? Estou eu aqui, certo? Ego, Aline, identidade, persona. Eu não guio, eu não conduzo a minha vida sozinha. Eu tenho outras entidades, outras pessoinhas, outros ETzinhos que estão me ajudando na trilha da minha vida. E por que eu quis trazer esse tema para hoje? Porque é um tema do invisível. Eu não tô falando do seu chefe, eu não tô falando da sua mãe, não tô falando do seu pai, dos seus amigos, do seu companheiro. Eu tô falando de partes suas internas, do seu mundo interno, do seu mundo simbólico, daquele lugar que é um mistério, que é o invisível, mas que ele existe. E aí aqui eu vou falar o quê? Eu vou falar de arquétipos, eu vou falar de deuses e deusas, eu vou falar de ânimos e ânima, eu vou falar de self ou nosso eu maior. E tudo isso, toda essa estrutura, ela se junta para nossa vida acontecer. E quando a gente ganha esse entendimento, as coisas elas ficam mais fáceis, porque a gente não acha mais que a gente está fazendo tudo sozinho, que a gente tem que dar conta de tudo sozinho e que a nossa vida só está acontecendo única e exclusivamente por nós mesmos. A gente ganha um entendimento de que essa dimensão ela é muito maior e a gente passa a ser uma engrenagem de milhões de engrenagens que funcionam juntas para que a nossa vida aconteça. E quando vamos falar de crises, eu vou contar para vocês. Quem cria as crises na vida de vocês são vocês mesmos. Tá bom, né? Piada essa hora. Bom, essa hora pra mim é porque é muito cedo, tá? Mas pra vocês pode ser qualquer hora do dia. Quem cria as crises são vocês mesmos, somos nós mesmos. Mas como assim sou eu mesmo que crio a crise na minha vida? Não eu, nessa identidade, nesse ego.
eu, uma oitava acima da consciência. Eu, quando eu falo de self, quando eu falo de eu maior, e aí eu tô falando de quê? De alma, de espírito, né? Depende de como cada um chame na sua linha de raciocínio. Então, temos o self ou eu maior, pode ser chamado então também de eu numa oitava acima, ou pode ser chamado de a minha consciência divina, enfim. O que importa é a sua parte espiritual, é a sua parte que tudo sabe da sua vida. Que sabe, que já tá olhando lá na frente e que sabe o que vai acontecer com você. E muitas vezes a gente aqui, nessa visão mais limitada, e é uma visão limitada pela mente, é uma visão limitada pelo ego, a gente não consegue vislumbrar isso. E temos quem? O controle, que quer fazer tudo do seu jeito, que acha que sabe aquilo que é melhor pra si. A gente sempre tem essa, né? De achar que a gente sabe o que é melhor pra gente. Eu sei que é melhor pra mim ganhar 10 mil reais na loteria. Mas de repente meu self sabe que é melhor eu ganhar 1 milhão na loteria. Então, esse lugar nosso do apego, do ego, de controlar, da gente achar que a gente sabe o nosso melhor, muitas vezes é onde a gente dá com a cara na água. E as crises, elas vêm exatamente para isso, para alinhar o nosso caminho. É como se fosse o nosso self falando assim, você não tá andando na trilha certa, essa trilha tá errada, essa trilha não vai te levar para os seus objetivos, para os seus sonhos, para as suas conquistas. Então muitas vezes eu preciso fazer você tropeçar numa pedra, cair ribanceira abaixo, rolar 3 metros para baixo, para você chegar numa outra trilha, que vai ser a trilha que vai te levar em direção àquilo que você quer. E por que precisa vir pela crise muitas vezes? Porque, eu não sei se infelizmente ou felizmente, então não vou usar esse termo, mas nós muitas vezes temos dificuldades, de saber exatamente esse lugar para onde ir. Ou na verdade eu não diria nem isso. Nós temos essa mania, dos apegos. Tá vendo, gente? Fácil não é não, entendeu? Crises. Nós temos essa mania dos apegos, dos achismos e das certezas. Então, quando a gente está muito duro, quando a gente está muito rígido numa opinião egóica, numa opinião da nossa mente, precisa vir uma puxada de tapete. O nosso self, ele tem que fazer isso. Por quê? Porque primeiro que às vezes a gente não tá escutando, então por isso que eu falo de abaixar o volume do externo. Então o caos lá fora, ele é tão grande que a gente não tá escutando, a gente não tá perguntando, a gente não tá conversando com o self, e aí não tem como a gente escutar. Saibam disso, a gente não escuta o self, a nossa consciência divina, no barulho, porque não é através do barulho que eles conversam com a gente, é através da meditação, do silêncio, da conexão com o nosso mundo interno, que é invisível e é silencioso, é um sussurro, aquele sussurro que você fala, nossa, se eu não ficar muito atento aqui, ele passa desapercebido e eu não vou nem saber o que aconteceu. E aí o que ele faz? Ele vem na crise, ele vem fazendo você ser demitido do trabalho, fazendo um relacionamento de 20 anos acabar do dia para noite, fazendo você adquirir de repente uma doença, um problema que mude toda a configuração da sua vida. Então eu quero que vocês pensem nisso para minimamente a gente começar a criar essa conexão para entender para que essa crise. Pra que essa crise tá vindo pra mim? O que é que meu self tá querendo? E gente, eu de verdade, assim, é difícil. Eu sei que é difícil, porque eu passo crises exatamente como vocês. Então, eu sei que tem horas que a gente senta no sofá e você fala assim, cara, não dá, tipo assim, não sei mais o que fazer, o que eu faço, pra que tudo isso, Tem momentos de desesperança, claro que tem, a gente não é de ferro, tem momentos de falta de fé, mas assim, como é que a gente se ancora, depois dessa parte meio raivosa, a gente retorna para esse lugar de confiança, a gente retorna para esse lugar de fé e a gente conversa de uma maneira que a gente peça explicação. Por que é que isso está acontecendo comigo? Para que serve tudo isso? Porque absolutamente tudo, por mais que vocês não acreditem nisso hoje que eu tô falando, ou por mais que não faça sentido, absolutamente tudo que acontece na nossa vida é pro nosso melhor. Aline, mas então você vai me dizer que a menina que sofreu um abuso é pro bem dela? E eu vou contar uma história para vocês. Eu conheci uma vez, na minha formação em constelação familiar, uma moça
que sofreu abuso. E aí, olha só, conversando com ela, né, e aí nesse momento é muito desafiador, porque eu falei, olha, eu não sei, eu não consigo nem, às vezes, saber o que te dizer, porque eu não tenho dimensão do que é isso, eu nunca passei por isso, então, nossa, eu sinto muito, e toda aquela coisa. E aí ela olhou pra mim e falou assim, Aline, eu tinha duas opções, eu não posso mudar o meu passado, o que aconteceu já aconteceu. Talvez eu nunca vá entender 100% de maneira cognitiva ou de maneira racional o porquê é que isso aconteceu na minha vida. Mas eu tinha a possibilidade de fazer escolhas. E eu podia ficar num lugar depressivo, num lugar me chicoteando, me vitimizando a minha vida inteira, o porquê é que eu fui abusada, como eu sou uma coitada de ter sido abusada, eu quero punir, né? Eu quero me vingar daquela pessoa que fez isso comigo. Ou eu podia me conectar e falar assim, tá, mas pra que isso serviu na minha vida? E, gente, ela se tornou uma terapeuta de mulheres nesse quesito incrível. Olha o que ela fez. Ela transformou talvez uma das maiores dores dela na maior cura que ela poderia ter. Ela apagou o passado, e é isso que eu gosto de sempre falar aqui, porque as pessoas não entendem. Ela não apagou o passado, a gente não apaga o passado. O passado, ele faz parte de quem a gente é. Ele é uma construção da nossa história. Nossa, tem pessoas que falam assim, eu não gosto do meu passado, eu não quero saber do seu passado, eu tenho raiva do seu passado. Eu falo assim, cara, mas espera aí, o seu passado é a sua construção. O seu passado é quem foi formando quem você é hoje. Gente, um prédio, ele não faz assim, da noite pro dia nascer um prédio. Você tem todo um processo, uma preparação de terreno, as vigas, as estruturas, isso e aquilo, para depois ele chegar naquilo que você vê de lindo, maravilhoso. Mas antes teve todo um processo. É isso que é o nosso passado. O nosso passado faz parte de quem a gente é. A gente colocar o nosso passado em paz, como diz Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, é a forma que a gente tem de trazer um futuro magnífico pra gente. O que é que você faz com as suas crises? Elas vão ser difíceis? Muito provavelmente sim. Vai ter dias que você vai ter vontade de jogar tudo pro alto? Muito provavelmente sim. Mas e aí? Depois que passa todo esse turbilhão emocional de início, o que você escolhe fazer com seus problemas? Porque você não é um coitado da vida, você não é uma vítima da vida. Por que é que essa moça foi abusada e eu não? Por que é que alguém desenvolve um câncer e eu não? Por que é que eu tenho um problema XYZ e você não? Porque é o que cada um de nós precisamos passar enquanto a nossa própria história, enquanto a nossa própria vivência, para que a gente coloque em prática, para que a gente coloque para nós mesmos a nossa cura e possa oferecer isso para as outras pessoas. Tem uma coisa muito interessante e eu quero deixar só um gostinho disso aqui, porque é um tema que eu acho que ele merece um vídeo. Cada um de nós, a gente vem com certos problemas, certos desafios, porque são eles que vão levar a gente para nossa cura e para que daí essa cura a gente possa oferecer ela para o mundo. Essa é a grande sacada da vida, essa é a grande diferença do porquê é que não é todo mundo que tem câncer, não é todo mundo que é abusado, não é todo mundo que é assaltado, não é todo mundo que fala de autoconhecimento, não é todo mundo que é veterinário, porque cada um tem a sua bagagem espiritual. Se tem uma coisa aqui que vocês nunca vão me ver, é separar o mundo concreto do mundo espiritual. Não existe. Para mim, nas minhas verdades, em todas as teorias, gente, que eu já estudei, em todas as filosofias, isso é uma integração. Eles estão ressoando simultaneamente o tempo inteiro. Ou seja, não tem como a gente olhar para um e não olhar para outro. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, e um primeiro passo é se conectem com o eu superior de vocês, com o self. Ai, Aline, como eu faço isso? Cara, abaixa o volume de tudo. Senta 5 minutinhos no seu altar ou no seu espaço sagrado, no seu quarto, que seja no seu sofá, no silêncio, sem ninguém te incomodar, sem ninguém te atrapalhar. E fala, oi, self, eu queria me conectar com você, eu preciso de ajuda, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Pra que tá servindo tudo isso pra mim? Pra que é que você está me trazendo essa crise? Pra que é que você está me trazendo
tanto desafio, todos esses desafios. E aí, meus amores, do fundo do meu coração, não caiam na tentação de tentar responder isso pela mente de vocês. Não tentem uma lógica para essa resposta. Diversas pessoas em momentos desafiadores que já vieram conversar comigo e falam assim: mas eu tô tentando entender, eu não consigo achar, a minha mente não consegue, não tô vendo a resposta. E eu olho para essa pessoa e eu falo assim: com o seu ego, com a sua mente, você não vai conseguir, porque você tá conversando com o último nível daquelas partezinhas suas que compõem a sua vida. É a última, é a mais espiritual. A gente não recebe essas respostas, gente, infelizmente, né, com uma teoria muito bem estruturada ou com um pensamento lógico. Isso aparece de uma conexão. Vocês vão sentir, a resposta às vezes vai vir um dia depois, uma semana depois, num sonho, na fala de alguém, num animal que aparece para você, numa mensagem que você vê, sei lá, pelo WhatsApp, no Instagram, eu não sei, mas não é lógico, não é racional, simplesmente entra naquilo que a gente chama de sincronicidade da vida, de fluxo da vida, em que você faz uma pergunta e você se abre para receber a resposta, e não você quer escolher a melhor resposta, não você enquanto ego quer definir a resposta. Então, se você é uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, muito desafiador, uma crise, um caos na sua vida, conversa com o seu self. É ele que vai te ajudar, é ele que vai te dar a resposta, é ele que vê tudo. Ele vê a nossa linha do tempo, passado, presente e futuro, acontecendo simultaneamente. Somos só nós, enquanto seres humanos, enquanto seres limitados numa dimensão 3D, já falei isso aqui pra vocês, que a gente vê um fio linear, que a gente acha que o passado tá lá e que aí vem uma linhazinha do tempo, linear, presente e aí futuro. Mas pro espiritual, pro mundo invisível, tudo tá acontecendo simultaneamente. Quando a gente vai falar de outras dimensões, quando a gente vai falar de outros espaços-tempos, não tem essa divisão que a gente vê aqui. Olha, assistem os filmes, o novo filme do Doutor Estranho. Esse filme do multiverso é a representação de que passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. Mas tudo bem, isso é um tema para daqui a pouco, para outro vídeo. O que eu quero que vocês fiquem hoje é com esse lugar. Conversem com o self de vocês. Conversem com o seu eu maior. Pergunta: para que essa crise na minha vida? E se conectem para tentar descobrir qual que é o diamante que está atrás desse momento tão desafiador da sua vida. O que é que você vai encontrar após esse caos? Qual é a ordem que está guardada para você? Qual é o cometa colorido que está por trás desse grande desafio que você está passando? Porque ele existe. Por mais que você não esteja vendo agora, por mais que esteja muito difícil para você agora, ele existe. E aí você vai precisar do quê? De fé. Porque a fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê. A fé é a gente confiar naquilo que a gente não tem certeza se existe, mas que a gente sente no nosso coração. Então tenham fé, se ancorem na fé para que vocês possam descobrir qual é o grande pote de ouro que está lá no final do arco-íris esperando por você.